linha chá e linha Qi. O que significa isso, segundo o Feng Shui? Se você é novo aqui neste canal, já aproveita e me segue. Hoje, nesse episódio, nós vamos falar como você identificar as linhas adversas de ar que entra dentro da sua casa, segundo o Feng Shui. Nós temos aqui uma minissérie chamada Feng Shui para iniciante. Além de você entender técnicas do Feng Shui simples, na verdade, a ideia aqui não é você entender somente técnicas simples, mas entender o verdadeiro Feng Shui. O que você precisa aprender de fato para você harmonizar a sua casa. Na aula de hoje, porque isso é aula, tá, gente? Pega papel e caneta para você anotar tudo isso aqui. Na aula de hoje, nós vamos identificar o que são linhas X, o que são linhas Chás, segundo o Feng Shui, e para isso merece uma apresentação. Eu vou apresentar aqui para vocês os slides dessa aula, para que você consiga entender exatamente o que é a linha Xi e o que é a linha Chá. Bom, pessoal, é o seguinte. Na aula passada, algumas pessoas falaram que o som não tá bom. Se vocês quiserem que eu regrave a aula passada, é só me falar aqui. É melhor você gravar aqui, tá? O ó do Borogodó. Eu vou lá e gravo novamente para vocês entenderem o que é a área excedente e o que é a área faltante. Isso é básico dentro do Feng Shui. Para você que quer harmonizar a sua casa e não quer pagar uma consultoria, você precisa minimamente entender como que é o terreno, como que é a planta baixa da sua casa, tá bom? Hoje, o que a gente vai fazer? Hoje nós vamos falar sobre o que são linhas Chás e o que são linha Qi dentro da nossa planta baixa. Dentro da nossa planta baixa, automaticamente será dentro da nossa casa, ok? Então aqui a gente tem uma planta baixa. A gente tem uma planta baixa. O que a gente vai identificar nessa planta baixa? Primeira coisa, existe uma área faltante. Não só uma, como duas áreas faltantes. Então, a gente já falou isso na aula passada. Depois que eu identifiquei qual é a área faltante desta planta, o que eu vou identificar? Quais são as linhas Qi e as linhas Chás. O que são linhas Qi? São linhas de fluxo energético positivo. Positivo, não precisa corrigir, ok? Agora, o que são linhas Chás? Linhas Chás são fluxos energéticos adentrando na sua casa de forma negativa. Como que eu faço isso, Érica? O que você está falando? Calma, vamos lá. Acompanha aqui minha seta. Então, nós estamos aqui, aonde que é a porta de entrada dessa casa? Aqui, ó, na área da espiritualidade. Essa planta a gente já aplicou o baguá. Então, na área da espiritualidade é a porta de entrada. Aqui nós temos então o ar, vamos imaginar aqui, acompanha a minha seta. O ar entra por essa porta, passa pela sala de estar e de jantar inteira e sai por essa janela. Isso aqui é uma linha Chá. Ou seja, o ar entra e escapa. O ar não fica por muito tempo dentro do ambiente. Então, quando isso ocorre, o que acontece? A sua casa, ela pode ser, gente, extremamente limpa, organizada, decorada, minimamente com arquiteto, com as melhores pessoas possíveis. Porém, ela tem uma linha Chá. O que você vai sentir quando ela tiver uma linha Chá dentro da sua casa, do seu apartamento, da sua fazenda? Cansaço, desmotivação, aceleramento, aceleração. Ou seja, é um ambiente que você não consegue descansar, você não consegue ficar ali por muito tempo. A não ser que você tenha uma cortina blackout na sala, então vai evitar com que esse ar escape, a não ser que você tenha objetos sagrados na sua porta de entrada, como plantas, espelhos, então você não vai ter esse fluxo. Mas se você não tiver nada disso, o que vai acontecer? O ar entra e escapa. Entra e escapa. A sua sala, a sua cozinha, seja lá onde for que tenha essa linha Chá, vai ser um ambiente extremamente pesado, cansativo, tá? Então, por isso que o Feng Shui existe. Não é só para você colocar plantas adequadas, cristais adequados, saber o posicionamento dos móveis e as cores dos ambientes. Você precisa entender também qual é o fluxo energético da sua casa e como isso está sendo positivo ou negativo. Quais são as áreas faltantes da sua casa e quanto isso pode estar sendo prejudicial para a sua saúde, para a sua carreira e até mesmo para o seu dinheiro, tá bom? Então, veja só. Então, nós identificamos uma linha Chá. Identificamos aqui uma linha Chá. Aonde tem outra linha Chá? Aqui nesta casa.
nós temos aqui, ó, o banheiro, então a gente tem uma porta de entrada e uma janela na mesma direção. Então, a porta de entrada e essa janela é uma segunda linha chá. Ou seja, o ar vai entrar pela janela, vai passar pela porta e vai escapar pela outra janela. É um banheiro também altamente, com muito fluxo de energia. Então, o que a gente precisa fazer? Fazer as curas dessa linha chá e dessa linha ti, tá? Vamos lá para esse cômodo, esse quarto. Esse quarto tem linha chá? Não. Por quê? Porque a porta está aqui e a janela está aqui. Não tem linha chá. Então, o ar ele vai ter que entrar por essa porta, circular por todo o quarto antes de sair por essa janela. Mas aí você deve estar se perguntando, mas você colocou uma seta aqui. Coloquei. Porque, neste caso, essa cliente queria que o ar da casa dela adentrasse de forma a ficar mais tempo dentro do espaço, dentro do quarto, dentro da sala. Então, todos os pontos de entrada e de saída, nós mapeamos para colocar correções, remédios. Alguns consultores de Feng Shui falam que são remédios, outros falam que são correções. O quê? Nesses pontos, nessa seta, porque aqui é a área do relacionamento. Então, ela queria garantir que a área do relacionamento fosse uma área que tivesse um fluxo energético fluindo com positividade dentro do seu quarto, tá? Então, aqui a gente não tem linha chá. Então, vamos olhar aqui esse outro dormitório. Tem linha chá aqui? Também não, porque o ar entra por aqui, circula por toda a casa e sai por essa janela. Mas a gente mapeou da mesma forma como eu expliquei para vocês. Porém, todavia, existe uma linha chá entre um quarto e outro. Então, entre um quarto e outro, se a gente não colocasse os objetos de proteção entre as portas, por isso que a gente mapeou aqui, o que ia acontecer? O ar ia entrar, por exemplo, por essa janela, iria passar por todo o quarto, ir por essa porta, ir por essa outra porta, para depois passar. Então, o que acontece? Aqui a gente tem um fluxo alto de energia. Então, a gente tem uma linha chá aqui, uma linha chá aqui, e uma outra linha chá aqui, ó, entre essa porta e essa janela. A linha chá significa dizer que portas e janelas colidindo, ou janela com janela, ou porta com porta, colidindo, vai fazer um fluxo energético alto dentro desse espaço. Vamos olhar para essa planta aqui um pouquinho, não é essa outra, um pouquinho maior. Vamos identificar aqui as linhas chás. Então, nós temos aqui, ó, este apartamento. Uma janela, porta e janela. Então, nós temos uma linha gigante chá aqui, ó. Porque tem uma janela e uma porta na mesma parede. Ela não está necessariamente na frente, mas ela está na mesma direção. Então, isso também conta, ok? É claro que nesta configuração a gente tem um móvel aqui, a gente tem um guarda-roupa. Neste caso, o guarda-roupa vai fazer ele vai desacelerar esse fluxo energético, ok? Mas nós temos aqui, ó, linha chá, aqui, e nós temos uma outra linha chá, na porta de entrada para o banheiro. Se aqui não tiver nenhum móvel, esse ar que vai entrar por essa porta, que deveria passar por todo esse espaço antes de ir embora, ele não vai conseguir. Por isso que o Feng Shui é importante. Não é só para você saber todos aqueles aspectos que eu te falei. É para você corrigir principalmente o ar adentrando na sua casa. Porque o Feng Shui significa Feng, vento, Shui, água. O vento e a água, principalmente, que são elementos da natureza que adentram dentro da sua casa, precisam adentrar de forma harmoniosa sempre, ok? Então, vamos olhar essa outra planta. Aonde que nós temos uma linha chá aqui? Vocês que estão aqui e já está entendendo um pouco, já vai perceber de cara. Porta com porta. Aqui, ó. Uma porta com uma porta. Uma de frente para a outra. E uma outra porta com uma outra porta e uma outra janela aqui do banheiro. Então, veja. Isso aqui são linhas chás. Vamos olhar essa outra planta. Temos essa outra planta aqui. Porta e porta. Então, aqui tem uma linha chá enorme. E aí, gente, presta atenção. Aí vem a sacada, o pulo do gato. Por que a gente coloca alguns móveis, algumas plantas, alguns objetos em locais específicos? Justamente para eliminar esse fluxo energético. Então, vamos olhar essa planta? Aqui a gente tem um móvel. Aqui. Então, o ar, na hora que ele adentrar por esse corredor, automaticamente ele vai se deparar com esse móvel.
E aí ele vai precisar se curvar por toda a sala antes dele sair. Se fosse aqui um corredor sem nenhum móvel, sem nada aqui no meio, isso já não aconteceria. Então, quem está aqui na cozinha ou quem está aqui na sala, iria sempre ter aquela sensação de fadiga, de cansaço, de peso. Por mais que a sua casa estivesse extremamente organizada, harmonizada, com objetos maravilhosos, caros, você não ia sentir a vitalidade nesse espaço. Então, por isso que os móveis e os objetos precisam estar em alguns locais determinados para você não ter esse fluxo. E aonde mais tem uma outra linha chá? Aqui, ó. Então, nós temos uma linha chá enorme. Janela, porta, porta e janela. Aqui nós temos um móvel de frente com essa porta. Então, o ar que adentrar pela janela ou pela porta vai se deparar com o móvel e vai circular por esse quarto. Tá vendo? Aqui a gente já não tem. Então, a sensação de quem morar nesse apartamento, nessa casa, vai ser que este quarto tem menos energia do que esse. Esse quarto vai estar mais favorável, porque tem esse móvel. Apesar de o Feng Shui não falar que o ideal seria televisão fora do quarto, que aqui me parece que é um rack com uma TV, mas que não fosse, se fosse outro móvel, ok. Apesar dele falar isso, o móvel, ele vai sim ajudar nesse fluxo energético, tá? Vamos lá, mais uma planta para a gente analisar. O que a gente vai perceber aqui? Área faltante, ok? E linha chá. Provavelmente aqui é a porta de entrada, entrou, o ar entrou e veio para cá. Ele não circulou pela sala de estar e pelo corredor antes de entrar nesse quarto. Esse quarto da casa vai ter a sensação de sempre ser um quarto um pouco mais pesado. Outra influência aqui, linha chá, quarto, porta, porta e janela. Janela, porta, porta e janela. Janela, porta, porta e janela. Então, nós temos aqui uma linha chá enorme, duas linhas chás enormes, e essa linha chá é muito prejudicial porque a energia do banheiro automaticamente vai adentrar nesses dois dormitórios, que é assunto para os próximos vídeos. E isso aqui não é muito auspicioso, segundo o Feng Shui. Uma outra linha chá, aqui ó, porta e janela. Então veja, parece bobagem para quem não conhece o Feng Shui ou para quem não entende nada, mas essas influências aqui prejudicam muito a sua vida. E aqui, mais uma planta para a gente analisar. Porta de entrada, o ar entra, entra, entra e sai. Aqui, ó. Aqui a gente não tem linha chá e aqui a gente não tem linha chá. Nesse banheiro, provavelmente a gente já tem, mas aqui tem os móveis, então vai facilitar, porque a janela não está tão perto da porta, ela está mais para esse canto de cá, tá? Então, deixa eu ver se tem mais alguma planta. Ah, e tem mais essa planta aqui. Olha só essa planta. Então, aqui nós temos a influência de uma área excedente, uma área que excede a construção, e ao mesmo tempo uma área faltante. Tá? Beleza. Aí o que a gente tem? Uma linha chá gigante. O ar entra, passa pela cozinha, passa por esse corredor e vem para esse ambiente. Então, aqui nós precisamos colocar um ponto de energia, um ponto de energia e um ponto de energia. Por isso que você, muitas vezes, vai em alguns ambientes e você vê esferas facetadas, quadros, espelhos, ao lado das paredes, no batente da porta, algum objeto de decoração, uma cor diferente no batente da porta. Por quê? Porque essas cores, esses objetos e esses elementos vão fazer com que o ar desacelere, para estar mais presente em todos os ambientes antes dele escapar, tá? Então, aqui a gente não tem linha chá, aqui nós temos porta e janela, colidindo. E aí a gente também considera linha chá quando a gente tem um corredor muito grande, tá? Isso aqui também a gente considera como linha chá. E aí o que a gente faz? As curas, os alinhamentos energéticos segundo o Feng Shui. E eu acho que essa é a última planta, essa é a última planta. Então vamos analisar essa planta. Área faltante nesse espaço aqui, ok? Então nós temos aqui porta e varanda, linha chá. Cozinha
e janela. Outra linha chá, que sai aqui pro terraço. Ela tá bem de frente uma para a outra. Outra linha chá. Porta do dormitório, porta do banheiro e janela do banheiro. Aqui, ó. Linha chá. Temos linha chá aqui? Não. Não temos aqui também, porque a porta tá de um lado e a janela do outro. Porta de um lado e janela do outro. Ok? Então, por que é importante vocês entenderem sobre esse aspecto? Porque muitas das vezes nós não entendemos por que nós estamos cansados dentro dos nossos espaços. E aí sempre vem alguém falando, olha, Érica, vai lá, dá uma olhadinha na minha casa. Porque eu não sei, eu tô sentindo uma sensação pesada, não tô conseguindo descansar, tá tudo estranho na minha casa. Mas a minha casa tá limpa, tá organizada, eu contratei até um personal organizer, tá tudo organizadinho. Mas ainda assim eu sinto um peso na minha casa. Essa sensação de peso, gente, é justamente por isso. Porque o Feng Shui, ele vem tratar o fluxo energético de dentro das nossas casas. Se você não tem um fluxo energético favorável, ainda que a sua casa esteja linda, maravilhosa, você pode ter essa sensação. Então, no próximo episódio, nós vamos falar como que a gente faz para eliminar tudo isso. Como que a gente melhora esse aspecto, tanto do fluxo energético, quanto das áreas excedentes e das áreas faltantes, tá bom? Então, se você ainda não me seguiu aqui nesse canal, me segue aqui no próximo encontro, no próximo vídeo eu vou te falar como você faz o cuidado de tudo isso. É claro que eu não vou te dar uma aula super enorme aqui, porque esse nem é o intuito, mas eu tenho essas aulas gravadas na descrição do vídeo. Tem um curso de Feng Shui, curso de organização de ambiente, eu tenho um livro digital, que se você quiser comprar super baratinho, gente, não dá nem um cafezinho na padaria. Você pode comprar lá, eu te ensino como você faz a análise de planta da sua casa, e no curso também, super barato, você pode aprender mais dessas técnicas e ter o meu apoio, o meu suporte. Ah, mas Érica, eu não quero fazer curso. Você também pode contratar uma consultoria, se assim você desejar. Mas se você não quiser nada disso, é só você me acompanhar aqui no canal, que eu vou te dar essas instruções, essas dicas, e até mesmo, se meu coração estiver muito feliz, muito alegre, umas aulinhas aí para você do curso. Eu tiro do curso e coloco aqui para você aprender como a harmonizar a sua casa segundo o Feng Shui. Tá bem, meus amores? Gratidão. Vê se o áudio tá legal nesse vídeo. Comenta aqui e compartilha para aquele amigo que sente, nossa, minha casa tá pesada. Meu Deus, o que tá acontecendo? Tá acontecendo isso. Fluxo de energia. O ar entra e sai, não fica nada de energia na sua casa positiva, tá bom? Principalmente quando você prepara a sua porta de entrada, né, coloca plantas, cristais, qual que é a tendência? A energia entrar já toda purificada e manter por mais tempo ali, mas não consegue. Por quê? Porque você tem uma linha chá na sua casa. Então, como que a gente vai corrigir isso? No próximo episódio, mas você vai ter que me seguir, tocar o sininho aí, a lanterna, sei lá qual que é o nome daquele negócio, que você coloca e o YouTube vai te lembrar que vai ter mais vídeo aqui nesse canal para você. Tá bom, meus amores? Um beijo e até o próximo vídeo.